Você já teve curiosidade para saber como acessar o Santíssimo Lugar? Esse lugar de relacionamento onde você ouve a voz de Deus? Se você deseja descobrir, fique comigo até o final. Se você não me segue, me siga para que eu venha ser boca de Deus na sua vida. Curte, comente e compartilhe. Dando seguimento à série de Moisés, nós estamos agora no Êxodo 3, que fala sobre o monte, né, de Deus, sobre a sarça ardente, onde Deus teve ali um encontro com Moisés. E o Espírito Santo de Deus começou a falar a respeito dessa passagem. Porque eu falei, Deus, é muito simples, muito fácil Moisés, do nada, né, chegar ali no Monte Santo e o Senhor aparecer para ele. Mas o Espírito Santo começou a ministrar na minha vida, que não foi da noite para o dia. Né, como nós vimos nas passagens anteriores, ele tinha 40 anos quando Deus levou pro deserto de Midian. E ele ficou 40 anos no deserto de Midian. Então, nesse período de 40 anos no deserto, Deus proveu, Deus cuidou. Mas nesse período, Moisés também começou a se relacionar com Deus, começou a conversar com Deus, começou a ter um relacionamento íntimo com Deus, porque ele se lembrou de quando a mãe dele, Joquebede, quando o pai dele começou a falar das maravilhas de Deus, do relacionamento com Deus, da aliança que ele tinha com Abraão, com Isaac, com Jacó. Então ele começou a conversar com Deus. Provavelmente ele começou a questionar por que ele estava passando por aquela situação, que é muito comum na vida de um cristão, o cristão perguntar para Deus o porquê. Mas nós, na verdade, temos que perguntar o para que Deus está permitindo aquela situação. Deus permitiu essa situação na vida de Moisés porque ele queria se reconectar com Moisés, porque Moisés era um escolhido de Deus. Deus o escolheu para ser um libertador. Por isso que Deus trouxe livramento para ele, não permitiu ele morrer. E nesse período, foi um período que ele estava se reconectando com Deus. Um período que Deus estava lavando Moisés, estava tirando de Moisés aquilo, toda a sujeira, tudo aquilo que não convinha, que se afastava de Deus, tudo aquilo que tirava ele da presença de Deus. Deus estava purificando ele, lavando ele, transformando ele de dentro para fora. Então não é diferente nas nossas vidas. Eu também passei por um período assim. Deus permitiu eu perder o meu emprego. Deus permitiu, Deus não causou, mas Deus permitiu, e foi nesse período que Deus me levou a ter um relacionamento íntimo com Ele. E foi onde eu pedi para Deus me lavar, me transformar, me libertar, me purificar. Então não foi diferente na vida de Moisés. Deus fez a mesma coisa com ele, mas quando ele entrou lá no Monte Sinai, Deus ele pediu para ele desatar as sandálias. O desatar as sandálias significa se desprender do passado. Significa uma purificação, significa que Deus estava ali libertando ele do passado, estava purificando, estava santificando ele. Porque para entrar no Santíssimo Lugar, nós temos que estar em santidade. Para que nós venhamos ouvir a voz do Espírito Santo, nós precisamos estar em santidade. Precisamos ter um coração como o de Cristo, um coração santo, um coração reto, puro diante de Deus. Nós precisamos ser a imagem e semelhança de Deus e precisamos buscar ter esse tipo de relacionamento com Deus. Porque Ele não vai permitir nós entrarmos enquanto Ele não lavar nossas vestes, enquanto Ele não tirar as manchas das nossas vestes. E o Espírito Santo estava falando para mim falar para a igreja do Brasil que nós temos que buscar andar em santidade, pedir para Deus lavar as nossas vestes, tirar as impurezas das nossas vestes espirituais. Nós precisamos pedir a mente de Cristo. Porque ele falou que o corpo de Cristo está enfermo, está doente. Porque muitas das vezes as pessoas estão indo na igreja, só tá lá o corpo. Mas a mente está longe, o coração está longe. Deus ele está pedindo para o povo mergulhar mais fundo na presença de Deus e pedir para andar em santidade. Para que nós venhamos nos parecer com Cristo. Para que nós venhamos ser a imagem e semelhança de Cristo, para que Ele venha nos levantar como remanescente nessa hora, nas últimas horas. Jesus está voltando. Os relógios lá no céu já está quase chegando ali, né, na hora que Ele vem nos buscar. E Ele está despertando a noiva. Ele está pedindo para que nós venhamos nos lavar
para que nós venhamos entrar no Santíssimo Lugar. Dias difíceis estão vindo sobre a face da terra. E quem não estiver nesse santíssimo lugar, quem não estiver andando em santidade, quem não estiver mergulhando na presença, não vai conseguir permanecer de pé. Essa é a hora da igreja se levantar e mergulhar e pedir para entrar no santíssimo lugar, pedir para Deus lavar as nossas vestes, nos purificar, para que nós venhamos andar em santidade. Ele procura uma igreja que anda em santidade. Ele procura uma igreja menos almática. Você deve estar se perguntando o que significa ser menos almático. É quando nós não damos lugar para a nossa carne. É quando nós não permitimos o mal entrar na nossa mente consciente e inconsciente. Nós temos que pedir para que Deus, o Espírito Santo de Deus, venha entrar na nossa mente consciente e inconsciente. O mal, ele tem trabalhado na mente do corpo de Cristo, causando divisão, contenda, dissensão, desunião. Mas Deus, ele está buscando, ele está requerendo um corpo que tem intimidade, que busca ter a mente de Cristo, que busca andar em santidade. Igreja, se desperte. Deus, ele me falou que as lamparinas, elas estão apagadas, que a mente está longe. E ele está pedindo para que a noiva venha se despertar para este tempo. Gente, dias ruins estão chegando sobre a terra. Jesus, ele está voltando. E ele conta com você. Ele conta com um corpo unido. Com um corpo unido. Para andar em unidade. Para que nós venhamos mergulhar, para que ele venha se revelar. Ele não se revela onde não há santidade. Aonde há um corpo desunido. Aonde há um corpo que tem divisão. Aonde há um contra o outro. Um querendo ser melhor que o outro. Ele não habita nesse meio. Ele procura um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Um povo que anda em santidade. Um povo que é unido, não um povo que um contenda com o outro. Chega. Chega. Abra os seus olhos, peça para o Espírito Santo abrir sua visão. O mal, ele tem colocado essas setas malignas, os principados e as potestades. Tem atuado nas igrejas e causado divisão e contenda. Causado desunião. Colocado inveja nos corações. Colocado um contra o outro, para um ser melhor que o outro. O Espírito Santo tem me falado, igreja, se desperta. O mal, ele tem tomado a mente, o consciente e o inconsciente do corpo de Cristo. Ele tem jogado setas, e são os principados e as potestades, para que você não venha se sentir a presença dele, para que ele não venha se manifestar. Se desperta, igreja. Ande em santidade, se desarme. Desate a sua sandália para entrar no lugar santíssimo. Para a presença dele se manifestar, para a presença dele se manifestar em todos os momentos da sua vida, em todo lugar que você chama ele. Ele pede para você se desarmar. Desarme do seu passado. Desarme, esqueça. Perdoe o seu passado. Quando nós não perdoamos o nosso passado, o Espírito Santo, ele fica preso. Tem muita gente querendo ter uma experiência com o Espírito Santo, mas tem muita gente que não tá perdoando, não tá esquecendo o passado. Quando você não perdoa o seu passado, sabe o que acontece? O Espírito Santo, ele fica amarrado. Ele não consegue festejar, ele não consegue se alegrar na presença de Deus. E é isso que o mal quer. Além disso, o mal tá causando divisão entre o corpo de Cristo. É uma igreja enferma. E Deus, ele tá despertando. Desperta, igreja. Vamos andar em santidade. Vamos nos unir. Amém? Que Deus te abençoe.